Luísa, minha companheira, que bom falar contigo, ainda que indiretamente aqui pela tua entrevista na TVT. A pergunta que eu quero deixar para você, que foi a primeira mulher a governar São Paulo, ainda na redemocratização, nordestina, guerreira, que ganhou aquela eleição que ninguém acreditava, quais foram os maiores desafios que você enfrentou naquela prefeitura histórica, memorável, que teve participação popular, mutirão? E qual que é a lembrança mais bonita que você tem daquele momento de governo? Essas são as perguntas. Luísa, muita força, minha irmã. Obrigada. É uma alegria conversar com meu companheiro Boulos, que enfrentamos aquela epopeia de uma campanha, que quase chegamos lá, e que foi muito interessante, porque a política de comunicação, inclusive, daquela campanha de publicidade, foi muito bonita, muito moderna, muito criativa, com uma equipe muito competente que respondeu por aquela área. E tínhamos o melhor candidato naquela disputa eleitoral. Então, vários momentos me comovem ainda ao lembrar daquele período do nosso governo municipal em São Paulo. Primeiro governo democrático e popular da cidade, do Partido dos Trabalhadores. Um deles foi que nos primeiros dias da gestão eu saí, com os secretários, um por vez, visitando os serviços públicos municipais, os equipamentos sociais. E nos primeiros dias eu visitei a maternidade lá da Vila Maria, junto com Eduardo Jorge, que era o secretário de saúde, e conversando com o médico de plantão, ele disse o seguinte para mim e para o secretário: e naquela noite a enfermeira de plantão saiu traumatizada, chorando, porque ela teve que decidir, na madrugada do plantão dela, de que criança teria mais chance de sobreviver do que outra, porque não havia oxigênio suficiente para todas as crianças, que para sobreviver dependia, portanto, de um tubo de oxigênio e os tratamentos necessários naquele momento extremo da vida delas. Então, eu também saí traumatizada, e a primeira coisa que fizemos, eu e o Eduardo, foi providenciar tubos de oxigênio para aquela maternidade, a maternidade modelo. Inclusive, junto a ela tem uma casa que abriga gestantes com gestação de risco para dar melhores condições dela enfrentar o seu parto. Então, com o Eduardo Jorge, que foi um grande secretário de saúde, que foi seguido também por outro grande profissional, o Carlos Neder, lamentavelmente vítima do Covid-19 recentemente. Então, nós colocamos aquela maternidade em condição de se dizer que era uma maternidade modelo, e que deveria acolher plenamente a mãe gestante, a criança, o recém-nascido. E é absurdo. A cidade mais rica do país, a quarta maior cidade do mundo, submeter um profissional da área da saúde e submeter nossas crianças, filhas de pobres, de não poderem sobreviver porque lhe faltava o quê? Um serviço básico essencial, que é um tubo de oxigênio para manter a vida daquele recém-nascido como condição segura de que ela sobreviveria. Então foram coisas extremas dessa ordem que realmente me marcou muito e me deu consciência da importância de se ter poder. É preciso ter poder para poder você ter força política de resolver as questões do povo. Você tem que ter poder para servir ao povo. E, como tal, disputar e conquistar o poder numa cidade do porte de São Paulo, que tem um enorme poder econômico, mas tem uma enorme injustiça e desigualdade, uma das maiores do mundo. Então é preciso corrigir isso de uma vez. Lamentavelmente, os governos só duram 4 anos.
e tem o vício da descontinuidade. Nunca é o mesmo governo, mesmo que tenha um certo nível de aprovação da sociedade, consegue, né, dar continuidade no sentido de consolidar as conquistas e consolidar as mudanças que imprime num governo que começa do primeiro ano até o quarto, mas precisaria ter continuidade. Então, por tudo isso, valeu a pena ter sido prefeita da cidade, por isso nós temos que ter um prefeito ou uma prefeita na cidade, tantas vezes quantas se coloquem em disputa na cidade, porque o povo precisa disso. O povo precisa ser representado ainda, porque ele não tem uma presença pessoal direta no exercício do poder, nos espaços de poder. Somos nós que os representamos. Ou nós os representamos, né, dignamente, com responsabilidade, dividindo com ele esse poder, ou então nós não estaremos cumprindo aquilo que nos cabe do exercício de um mandato popular. É para isso que a gente é poder. É para isso que a gente luta pelo poder. E nós não podemos recusar qualquer pedaço de poder que a gente possa conquistar. Porque poder é poder de mudar a realidade. E mudar a realidade junto com o povo é mudar a sociedade, é mudar a comunidade local, é mudar as relações de poder na sociedade também. Então, por isso, eu sou apaixonada pela política, viu, Juca? Eu nasci, eu acho... Luísa, sabe, acordei com a política muito cedo, e é a política que resolve a realidade do nosso povo.